Olá, bem-vindo a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. Bem, hoje nós vamos estar falando de um tema super atual, nós vamos estar falando do vício eletrônico, abuso de telas, que é um tema super atual, super importante a gente estar discutindo isso, já visto que todos nós temos que estar atentos para discriminar o que é uso e o que é abuso da tecnologia. E com a gente hoje está a professora doutora aqui da Universidade Federal de Goiás, Renata Machado Pinto. Bem-vindo, professora. Olá, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E está com a gente, analista de São Paulo, membro do IJUSP, também é professora, Cris Zandeiro. Olá, professora, bem-vinda. Olá, boa noite para vocês, obrigada também pelo convite, é muito bom estar aqui. Muito bom. E eu queria começar perguntando para vocês duas, que é uma questão que a gente vem percebendo aqui no nosso consultório, aliás, do consultório de todo mundo pelo Brasil afora. A gente está percebendo, já chegando a alguns casos muito complicados de pessoas que estão, crianças, adolescentes, que estão já com certos comprometimentos devido ao abuso de telas. Então, como é que a gente poderia, eu vou passando e solicitar que cada uma falasse de uma vez, professora Renata, Cris, como é que a gente percebe que a coisa passou do controle? Quais são os primeiros indicativos que não está legal? Que o abuso começou a comprometer saúde orgânica, começou a comprometer saúde psíquica. Passar para vocês. Quem quer começar? Quer começar, professora Renata? Pode ser. Então, eu tenho uma visão, assim, bem específica, que eu sou endocrinologista pediatra. Então, meu consultório é totalmente voltado para essa área, né? Então, as pessoas não chegam com queixas, de ansiedade, de vício em tela, tal, mas faz parte da minha anamnese futricar a vida inteira. O pediatra, não é que ele é fofoqueiro, mas o pediatra, um bom pediatra, um bom clínico, ele é curioso e o hábito de vida interfere muito nessas questões. Então, as crianças vão com queixas, principalmente de baixa estatura, síndrome metabólica, excesso de peso e tudo que vem junto, na infância, colesterol alto, diabetes, pressão alta, tudo já se manifesta, e puberdade precoce. São os diagnósticos no dia a dia do endocrinologista pediatra. E todos esses diagnósticos têm relação com excesso de tela. Olha que coisa que parece que não tem nada a ver. E aí, na minha avaliação completa clínica, eu sempre faço aquela perguntinha, básica. Quantas horas de tela seu filho está ficando? Eu falei tudo. Celular, computador, televisão, tablet. Juntando, TV também. E o povo, às vezes, não dá conta de falar exatamente quanto. Ele fala, vamos passar um dia comum. Que hora que acorda? Aí você faz o quê? E nesse horário que está comendo, está brincando, está ligado, não está? E eu vou contando esse número de horas de telas e os pais ficam atordoados, assim, nossa, não tinha noção que era daquele tanto. Outra questão também que interfere muito para mim é o horário de desligar as telas, porque isso vai interferir muito no sono, no horário de sono, qualidade do sono, que vai bagunçar todos os hormônios. Então, o que chega para mim, os pais chegam com esse foco na endocrinologia pediátrica e a cada dia mais eu vejo que quase não tem criança que segue a recomendação da quantidade de telas adequada para a sua idade, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é mais dura ainda do que a Organização Mundial de Saúde, que é um pouquinho mais light, Praticamente, olha, eu acho que, sei lá, vou chutando aqui, 2% do meu consultório realmente fica na tela adequada, que seria, para bebês, 0, Bebê não é para ter tela. Eu fico maluca de ver aqueles bebês que não sabem nem segurar ainda, eles dão aqueles seguradores de tablet. Os menorzinhos, 1 hora por dia, e no geral, na infância, de 5 até adolescência, 2 horas de tela, juntando tudo. Adolescente, até 3 horas, vamos lá. Então, assim, tem um desconhecimento muito grande, e aí eu falo, olha, além disso, já tá fora, já está mais do que devia,
E a gente conversando, já que eu toco no assunto, eles não vão por isso, principalmente crianças maiores e os adolescentes, eles já começam a ficar extremamente irritados, agressivos, alguns ficam assim muito bravos na consulta quando eu venho com essa informação. Olha, a tela correta para a sua idade é tanto, tem que reduzir assim, assim, vamos organizar essa vida, vamos desligar mais cedo. Tem uns que ficam agressivos no consultório, então você vê que já está assim, só de falar, de tirar aquele prazer, já tem gatilhos muito grandes aí do ponto de vista de saúde mental. E muitos eu encaminho para os colegas de saúde mental, né? Nossa, eu fui faladeira, né? Falei pra caramba. Não, mas muito bom para a gente iniciar esse tema super importante, isso é fundamental. Doutora Cris, como é que você tem percebido isso na sua prática clínica? Né? Você tem pesquisado muito esse tema. Sim, eu tenho pesquisado bastante. Eu acho que a irritabilidade, a mudança de humor, é realmente um sintoma bastante importante, como a doutora Renata colocou. Outra coisa que eu acho que é fundamental e que é uma consequência do uso problemático da tecnologia é o quanto está dedicando para outras coisas na vida. Porque esse uso vai aumentando e vai paralisando outras coisas que são tão importantes ou mais até do que você ficar na frente da tela, pendurado na tela. Então, passa a não ir mais em encontros presenciais, não fazer atividade física, as refeições, às vezes até as refeições, com alguns pais que são mais permissivos, acaba fazendo em frente às telas. Às vezes passa a madrugada durante as telas, também interferindo no sono. Então, eu acho que tudo isso é multifatorial, está tudo interligado. E aí você percebe essa irritabilidade, começa na hora que vai se relacionar com a família, com os pais, com alguém, sempre de um jeito mais arisco, sempre realmente buscando o prazer que está lá. O prazer que as telas oferecem, o jogo, a rede social e tudo mais. Então, você começa a ver alterações tanto no estado de humor, quanto no próprio comportamento, nas opções que faz, na rotina, vai acabando deixando de fazer coisas importantes, abrindo mão para ficar em frente à tela. Pegando um gancho com isso, né, uma questão que preocupa muito os pediatras é a falta de natureza. Então, tem até cunhou-se o termo déficit de natureza. Olha que ponto que infelizmente nós chegamos, né? A gente sabe que tem questões de segurança e tal, mas na verdade são realmente esse hipnotizar das telas tira a criança de contato com a natureza, do brincar, e as questões aí de convivência, de estabelecer ferramentas para convívio e amadurecimento vão por água abaixo, né? E tem muitas questões físicas também, né? Sim, antes da gente entrar nessas questões físicas, doutora Renata, tem um ponto aqui que me chama muita atenção, né, que a gente também tem pesquisado bastante sobre isso, observado muito o que está acontecendo. Né, a gente tem uma confusão generalizada acontecendo a partir de dois fatores. Isso está muito presente em adolescentes, jovens adultos. Primeiro, uma ruptura da percepção. A pessoa que está muito abusada em telas, né, ela perde a capacidade de, às vezes, olhar para o lado e falar, olha, quem está aqui do meu lado. Isso compromete comunicação, compromete o estar junto, compromete empatia, trunca a comunicação. Uma das coisas mais engraçadas que tem, vocês já viram conversa de quem está no celular? Parece que está bêbado, né? Parece que está bêbado. E acontece aquele fenômeno que eu acho barato, você está falando uma coisa e de repente a pessoa, sabe, a pessoa aquela meio que você falou aí, peraí, chegou alegre no rolê, né? Onde é que eu estou? Tanto é que a gente vê pessoas provocando acidente, sofrendo acidente doméstico, acidente de moto, de carro. Semana passada, a gente, sem querer, quase atropelou uma pessoa que a moça estava no celular, foi atravessar a rua.
Oh, meu E eu Deus. tenho um amigo meu que ele é meio exagerado, sabe? Ele parou o carro perto dela e meteu a mão na buzina com gosto, sabe? Para assustar mesmo. Falou, ó, foi Merecido, fica ruim, perto. foi ruim. A coitada quase morreu do coração, mas a próxima vez ela podia ter sido atropelada. Com certeza, né? Ele teve a É, capacidade, reagiu rápido e não atropelou. exato, não atropelou e Nossa, meteu a mão na buzina, ela sabe. Mas você vê, a pessoa ela tá tão entretida com, né, o celular que ela esqueceu da própria segurança para atravessar uma rua. Então a gente vê hoje, e eu tenho essa batido. desatenção aí, e não é só no momento que você está no celular, essa desatenção fica. Então, a gente tem visto muito diagnóstico, né, De de crianças comprometimento. achadas de TDAH, e eu falo, olha, vai, colega tal, que eu confio, mas eu falei, enquanto você não tirar esse tanto de tela, a gente não sabe quem é seu filho. Não adianta nem você fazer aqueles testes, tá? Você tem que primeiro tirar o que pode contaminar esses testes, coloca o número de horas adequado de tela e vamos ver quem ele é. A gente não sabe mais quem são os filhos ali. Então, certamente, muitos diagnósticos estão sendo feitos de forma equivocada de TDAH. Isso, na verdade, é uma reação ao excesso de tela. É como se eu Sim, fizesse assim, sim. eu vou fazer uma glicemia para diagnosticar diabetes, eu preciso de 12 horas de jejum, 8 horas a 12 de jejum para ter aquele critério. Não, mas eles não vou parar de comer nunca e vou dosar a glicemia e vai valer? Não vai valer o exame. Eu faço essa comparação, então, como altera esse... E é curioso, doutora, porque tem um comprometimento da percepção e da consciência, né? Eu sei que tem estudos que estão falando muito sobre isso, né? Inclusive na parte médica também isso tem validade. Tem, com certeza, muita. Né? Eu estudo mais a parte do efeito que as telas causam no hormônio melatonina. Lá vou eu né, puxar para o meu lado aqui. Então, essa questão da melatonina é muito séria. Né? O que acontece, para quem não está muito ligado no assunto? Que melatonina é o famoso hormônio do sono, na verdade, é um hormônio do escuro, porque os bichos de atividade noturna também ficam acesos com melatonina de noite. Mas nos humanos, não existe humano noturno. Ninguém tem visão de noite. A gente tem um jet lag social muito grande. Então, nós todos somos animais diurnos. E o que a natureza faz? Né? De dia, a gente tem uma inibição da produção de melatonina por causa da luz. Tiram a luz, a gente tira essa inibição e aí vai fazer melatonina que vai induzir o sono nos humanos e mais um monte de coisa. Acontece, qualquer luz inibe melatonina, mas a luz da tecnologia é um comprimento de luz azul, que ele é muito potente para bloquear a produção de melatonina. E tem estudos mostrando que bastam 5 minutos de luz azul à noite para você zerar a produção de melatonina. E que a recuperação pode demorar horas. Então, até a recomendação para a criança, eu quero que a criança durma às 9, que é o horário legal para começar o sono aprofundar e ter o crescimento ideal. Então, às 7 da noite, a gente tem que retirar essa luz azul. O que vai fazer das 7 às 9? Vai ficar analógico, você vai sobreviver. Não precisa desligar a luz inteira da casa, mas deixa aquela luz É amarela, muito a luz bom. indireta. Vai ler livro Sim, físico, vai bater papo, colorir, desenhar, ficar entediado, brincar de forca, baralho, sei lá, se vira, né? A humanidade sobreviveu bem até antes de a gente ter essa facilidade de telas o tempo inteiro, né? Mas esse tempo, Cris, isso aí passa para ti. Vamos lá. Cris, e aí? Dentro eu, dessa pegada aí da percepção, até das crises que a gente está percebendo. é muito importante, eu acho, essa pegada da percepção, porque assim, ele fica, até o termo que se usa é conectado às telas, né? Só que essa conexão é só para fora. E é uma atenção focada. Então, realmente, ele não está percebendo tudo que ocorre no ambiente, tudo que ocorre em volta dele, e o mais importante, o que ocorre dentro. Porque muito desse uso problemático tem a ver com algum sofrimento psíquico.
Às vezes, eles usam a internet, os jogos, as redes sociais, para suprir alguma dificuldade que ele tem nas relações presenciais. E quanto mais mais eles utilizam isso, menos eles desenvolvem essa habilidade nos relacionamentos, e menos desenvolvem a habilidade de prestar atenção ao mundo interno. Então, e, Cris, você está falando uma questão que para mim é muito cara, é o tanto que esse abuso, e acho que isso aqui é um indicativo para todos nós estarmos atentos, o tanto que isso compromete a comunicação. Sim, sim. A capacidade de olhar, interagir, dar continuidade num diálogo, fazer isso aqui que a gente está fazendo, de pegar a deixa do que o outro acabou de falar e dar sequência na conversa. Interfere demais, inclusive na comunicação com ele mesmo, porque ele passa a não perceber quais são as emoções dele. Ele fica meio que anestesiado, com o foco o tempo todo voltado para fora. E uma coisa que a Renata falou que eu achei muito importante é essa hora aí, das 7 às 9. É importante ter esse espaço, porque é aí que a gente usa a criatividade. É aí que a gente usa a imaginação, é aí que a gente usa outras habilidades que a gente tem e que na frente do computador estão estagnadas, de alguma maneira. A gente está estimulando outras áreas, a gente está desenvolvendo outras atividades. Então, é muito importante esse tempo livre, esse ficar entediado também, vai jogar dominó, vai brincar de pique-esconde, vai fazer o que quiser, porque... E, Cris, até sentar na mesa e conversar. Principalmente, Jorge. Sim, né? Uma das coisas que a gente vem acontecendo demais hoje na nossa sociedade é a perda da capacidade de dialogar e de conversar, né? E você sabe que aqui no consultório que eu tenho visto muito, não é só conversar. Isso tá tão sério que namorar hoje é só por catálogo, que são esses sites de relacionamento. Eles não sabem mais flertar, eles não sabem mais paquerar. Aliás, eles vão para a festa e nem preocupados com isso. É quase que a festa não é ambiente para isso. O que é ambiente para isso é o Tinder, é o Par Perfeito, é o Boomer, são essas coisas que, assim, é um catálogo, né? Esse gosto, esse não gosto, esse gosto, esse não gosto. A coisa está tão engraçada que hoje você vai na academia. Eu sou de uma época que a gente ia para a academia com aquela camiseta mais velha, porque vai ficar suado. Né? Você vai para desopilar o fígado, né? Você vai para, literalmente, se cuidar, pedalar. Não tinha essa coisa de ir para a academia fazer desfile, fazer caras e bocas para falar, olha, né, paguei meu treino. Sem falar, ainda tem isso, né? Porque às vezes a pessoa está na maior discussão, não sei o quê, num restaurante, mas aí chega o prato. Ah, então vamos tirar foto. Sorri aí. Então para tudo. Para aquele clima. Sorri, tira. Mas é mesmo. Não é? Mas eu tenho, né? Porque se a gente, né, adultos também, a gente é muito seduzido, então eu tenho meus horários que eu falo, não pego o celular na academia. Eu até vou de celular, eu guardo no escaninho, mas eu malho sem celular comigo. Então, tem dia que eu fico 2 horas, eu faço 1 hora de musculação, e entre as séries eu converso com as pessoas, eu olho para o lado, às vezes eu não tenho com quem conversar, porque o povo está ali, no telefone. E aí eu vou para o spinning, que é uma aula muito pesada, e é música, é um negócio... E tem gente, e não é pouca gente, que está com o celular. Está filmando, eu falei, gente, não está aproveitando a aula de spinning. Não está. No Pilates, até que o povo do Pilates é mais tranquilo. E eu faço questão, assim, de não, esse horário não pode. Vou passear com a cachorrinha, eu me obrigo a não pegar no celular, eu quero interagir com ela e com a natureza, vou no bosque, mas isso é uma coisa, assim, pensada, porque se a gente não pensar e não colocar norma, a gente acaba indo para o mesmo caminho. Exato, até porque hoje você tem toda uma cultura
né, que achatou a identidade do ser humano, porque você só tem, entre aspas, identidade se você tiver visibilidade. Né? Agora, que visibilidade é essa? Né? Que ela não te permite conectar com você mesmo. Né? A Cris trouxe esse ponto que eu acho importante. E com aquele ambiente que você está ali, né? Você não está curtindo o prato, você não está pedalando, e não está não sei o quê. Em cinema, o povo filmando, teatro, assim, você não está ali, né? Exatamente. É Eu preocupante. acho barato. E isso começa, eu vejo assim no consultório, às vezes os pais, ai, será que meu filho não tem autismo? Porque ele não olha no olho, ele não sei o que, está com atraso de fala, ele fica parado. Aí é um bebê, ainda menos de 2 anos, e que tem horas e horas de tela e as encrencas dos tablets para ele ficar pegando. Falei, mas é claro que ele não vai fazer isso, ele não aprendeu, ele tem que aprender. São habilidades sociais são aprendidas. Exato. No mato, sozinha, você pode dar comida ali, mas ela não vai ser um ser humano se não interagir com outro ser humano. E você falou uma questão muito importante, professora, habilidades sociais. Cris, socorro com relação a isso, porque nós estamos vendo, paulatinamente, agora na geração 2020, um empobrecimento de habilidade social. Tanto é que muita gente chega no consultório falando, eu tenho baixa bateria social. E a tendência é só piorar, né? Porque é isso. Aonde está treinando? Aonde está superando as dificuldades, né? Para poder se sentir mais à vontade com o outro, se não fica com o outro. Se esse outro é virtual, eu estou protegida aqui pela minha tela. Aliás, eu nem sei se esse outro é mesmo quem ele está dizendo que ele é, porque ainda tem todo esse risco e perigo das telas. Então, as pessoas estão perdendo mesmo a habilidade. Só que a gente está perdendo muito mais do que a habilidade. Tem um cientista, que é o Michael Desmourget. Ele é um neurocientista francês e ele começou a estudar os efeitos da tela sobre crianças e adolescentes. E aí ele levantou mais de 500 estudos e o que ele observou é que, pela primeira vez, essa geração não é mais inteligente que a geração dos pais. E isso é muito sério. Isso é triste, né? É triste, e isso está associado ao tempo de tela, porque quanto mais tempo você fica na tela, menor o seu QI. Então, está influenciando a maturação cerebral. E aí, é a habilidade social que você não desenvolve, é a habilidade cognitiva que você não desenvolve. Onde a gente vai parar? E não é é uma sociedade. É uma geração meio perdida ali. Isso. Mas eu sou um pouco otimista, eu sou muito otimista, aliás. Quando a coisa explodiu, né, tipo 2010, a gente já tinha internet antes, mas não era tão barato, e não era smartphone, não era fácil de carregar. Acho que de 2010 para cá, que a coisa explodiu, assim, realmente, assim, número de horas, e, né, esse acesso é muito fácil. Não tinha-se tanta certeza dos malefícios. Agora a gente já tem assim, em todas as áreas, a gente tem evidência científica robusta do tanto que isso pode fazer mal. Então, eu vejo que está tendo também um contramovimento, né? Saiu agora em São Paulo uma lei municipal, agora não sei se é municipal ou estadual, de não permitir celulares dentro das escolas. Então, aquele período da escola vai ser um período celular free. Ai, que beleza! Né? E eles vão ter que aprender a olhar um para o outro na hora do recreio e bater papo, né? Exato. E olha que esse movimento agora começou em São Paulo, está descendo para o Brasil, tem aí a Frente Parlamentar de Saúde Mental, já com uma lei aí para ser aprovada sobre isso. Né? Educação, tecnologia bem reduzida. Tá? Vai ter um outro laboratório de informática, sim. Mas é curioso, por quê? De uma certa forma, a gente está falando não, a live que a gente está fazendo também ela tem esse papel, né, de alertar, inclusive, profissionais de saúde. Né? Mas o que eu acho interessante é a visão do inóculo.
Não, isso não vai dar nada, não, imagina, não, vamos lá, né? Que a área de saúde ela tem muito esses movimentos periódicos, né? Não, cicuta é inócuo, é plantinha, planta não faz mal, né? Oi, oi, como assim, né? E o interessante, que me assusta demais, né, Cris, e passa para a Renata também, dentro dessa falha de percepção que a gente vê, é ruptura de percepção de quem está junto com você na mesma família. Sim. Os casos mais bizarros, Cris, que eu tenho atendido, Renata, né? Quando você vê que o pai não conhece o filho, É triste. né? Minha esposa não conhece o marido. Ela está tão envolvida naquele ambiente virtual que ela não consegue olhar para o lado. Quem que é você? Teve um filme há uns anos atrás que era mais ou menos assim, as pessoas ficavam usando seus avatares. E aí eu sei que teve uma quebra de energia, alguma coisa, e de repente todo mundo saiu na rua, todo mundo só estava de pijama. Então as pessoas realmente se interagiam, não elas, fisicamente, elas tinham os avatares, que elas entravam. Gente, eu precisava lembrar esse nome desse filme, já é um filme um pouco mais antigo, mas assim, tem muito a ver com o que a gente está vivenciando agora, muito. E E é, então, e é é complicado difícil, isso, né? tá? E aí, Cris? Eu acho que está afastando muito. É muito comum você ir em restaurante ou ver famílias inteiras na mesa e cada um no seu celular, né? O ideal seria não tem celular em mesa, gente. Em hora de refeição não é para ter celular perto. Ah, mas vamos ficar quieto. Eu tenho 2 adolescentes em casa, 18 e 17 anos. É uma luta diária. Eu sinto as consequências disso lá em casa, a dificuldade de pôr limite também. Porque com a internet você não consegue uma abstinência total. Tem coisas que demanda, que você só resolve ali. E ela não é boa nem ruim, que nem ela está dando a oportunidade de nós 3 estarmos aqui conversando. Claro. Então, tem o uso criativo, tem o uso funcional, mas eu acho que tem que ter limite. E é o que a Renata falou, já tem comprovado o malefício que o excesso está trazendo. Mas não tem comprovado o fato de você se tornar uma mãe chata, que não vai mais mesmo deixar seu filho sentar na mesa com o celular, por mais que ele resmungue. Os meus falam, mas vamos ficar todo mundo quieto? Eu falo, nem que seja para isso. Para a gente ficar quieto, silêncio, todos juntos, mas conectados de alguma forma. E aí o que acontece é que ninguém fica quieto. Não. Né? Sempre surge um assunto, sempre surge uma coisa, e o papo vai. E graças a Deus, esse ritual eu consegui ter em casa. As conversas nas refeições, as refeições, pelo menos uma, porque às vezes no almoço não é sempre que estamos todos em casa, mas todos juntos. Eu acho que essa preocupação a gente tem que ter um uso consciente e colocar limite, independente da reação deles, dos filhos, do questionamento. É importante a gente manter esses limites. Para quê? Para que as famílias voltem a se conectar. Porque tem muitos pais também que estão tão envolvidos e talvez com uso tão indiscriminado quanto o próprio filho. Mas o meu é trabalho. Tá, é trabalho também, mas sempre acaba indo ver um jornal, vendo uma notícia. Então, eu chegava a me assustar. Quando começou a ser aquele relatório semanal, né? Semana passada, você ficou tanto tempo conectada. Falo, meu Deus, como é que eu fiquei tudo isso? A gente perde a noção quando você entra, principalmente em rede social, né? Aí tem um videozinho, depois vem outro, não sei o quê, perde-se a noção. Então, a gente tem que colocar alarmes, bloqueio de horário, tudo isso. E eu vejo muito no consultório que, às vezes, é difícil eu convencer que os pais, eles têm que dar o exemplo. Senão, não adianta, não é para tudo, né? Mas para alimentação, para atividade física, para ser educado, não falar palavrão, tudo. A gente tem que dar o exemplo. Não adianta falar e você fazer o contrário, né? O exemplo é que arrasta o comportamento. E quando eu explico os malefícios físicos, aí às vezes eles dão um choque, falam assim, mas como?
Por exemplo, a questão da puberdade precoce. O que tela tem a ver com puberdade precoce? Pra vocês terem uma noção, a gente teve aumento de puberdade precoce durante a pandemia, que tela foi lá para cima, óbvio, né, na época do lockdown, de 150% a 200% de aumento de puberdade precoce. E foram estudar, e já tem várias evidências, estudos epidemiológicos, estudos em ratos mostrando como que é feito, olha só como é que funciona. Então, o excesso de tela bloqueia a melatonina. E melatonina não é só para dormir. Uma das coisas que ela faz é segurar o neurônio da puberdade. A puberdade começa no cérebro, um neurônio que produz um negócio chamado GNRH, que manda a hipófise produzir LH, FSH, que manda, então, testículo e ovário produzirem os hormônios sexuais. Se você tira a melatonina, você tira aquele que segura, você tira o porteiro da puberdade. Então, a puberdade vem com tudo. Outras coisas também interferiram nisso, tipo de comida, sedentarismo e tal. Então, chega no final e fala assim, ou você quer ter genro cedo? Então, corta essas telas. Um jeito fácil de falar. Você quer ter genro mais cedo ou mais tarde? Então, Meu Deus, aí mais cedo é com 12, 13 anos. Terapia de choque, né? Terapia de choque, não. Puberdade precoce é menos de 8 na menina, é menos de 9. Crianças com mama. Eu falo, gente, é grave. Então, assim, a gente tem que cercar de todos os lados, né? A questão Isso, do crescimento. Crescimento, né, doutora Sim, Renata? crescimento já é mais conhecido, a relação, porque tem a ver com sono, né? A gente só cresce durante o sono da noite. Não vale. As adolescentes, não, mas eu vou dormir 3 horas da manhã, acordo 3 horas da tarde. Não vale. É o sono das 9 da noite às 6 da manhã que cresce. Porque nesse período tem toda uma dinâmica dos hormônios, a melatonina está alta, o GH faz picos, e o hormônio do estresse, o cortisol, está lá embaixinho. E o cortisol, dentre outras coisas, ele não deixa o GH funcionar. Então, você pode dar GH de dia, que não vai... Você tem GH de dia também, mas não serve para crescer, serve para outras coisas. Quando a gente trata a criança com deficiência de hormônio de crescimento, a gente trata de noite, mas tem que dormir, senão não adianta. Que eu quero GH alto, com a criança dormindo, na hora que o cortisol está baixo. Mas se eu não tenho melatonina, primeiro que ela não dorme. E interfere no tanto do GH, na secreção do GH, diminui o GH, diminui o IGF-1, que é um outro hormônio que é produzido pelo fígado sob a ação do GH, que é esse que faz crescer mesmo. Tem estudos mostrando, você joga a luz azul, o IGF-1 baixa. E, ao longo do tempo, está provado também, quem dorme mal, quem dorme pouco, distúrbio do sono, cresce menos. Aí os meninos são convencidos, nossa, não, eu quero crescer. Eu falei, então, assim, tem que desligar às 7 para dormir às 9. Exato, né? E o curioso... Você traz o conhecimento e fala, ó... Né? E, Cris, e a gente percebe todas essas sequelas físicas no nosso consultório, né, na área da análise, da psicologia, né? Porque a pessoa chega às vezes estourada até fisicamente, né, em depressão, alta ansiedade, Sim. né, desmotivada. Um dos fenômenos que eu sinto demais, o abuso de tela, ele gera desmotivação. A pessoa cai no sedentarismo, aquela coisa letárgica, você fala, olha, vamos dar uma caminhada ali, olha que tá um dia tão bonito, eu vou ficar suado, aquela coisa, né, letárgica, aquela coisa, vamos para a festa dançar, nossa, não, vou ficar suada, não vou não. E aí, Cris? Esse é um sintoma mesmo. Eles arranjam desculpa para tudo. Tudo tem um senão e um por quê? Para que eles não saiam daquele lugar, né? Tudo tem um senão mesmo. Não tem jeito. Mas... Pera. Você perguntou, Jorge, deu um branco. Eu pensei Não, eu acho curioso como dentro disso que a doutora Renata estava falando, de toda essa questão hormonal, tanto que a pessoa chega no nosso consultório, né, é destruída, ela está sem energia, ela está desvitalizada. Porque parece que tudo perde o sentido.
E eles ficam, e eu acho que tem uma questão importante, que é esse vício da adrenalina, porque a gente também não pode esquecer que tem um algoritmo lá. Então, o algoritmo ele vai direcionando aquilo que é de pleno interesse da pessoa. Uhum. Então, deixar aquilo, que é uma coisa que eu gosto, e que não para de vir, e vem um mais legal que o outro, mais legal que o outro, para ir caminhar, eu vou suar mesmo. Eu, na Né? minha prática Entrando nessa, e assim, a gente tem 24 horas, né, gente? Se eu dedico 10 horas, aliás, o número é esse, 10 horas de tela, em média, que o brasileiro tem usado. É o segundo lugar do mundo. Do E olha mundo. que eu acho que isso é subestimado, porque são só questionários e tal. Mas, gente, é assim, é muito, um percentual muito grande do seu tempo acordado. Nós só temos 24 horas, eu estou na tela, eu vou deixar de fazer atividade física, eu vou deixar de interagir, eu vou deixar de ler, tudo isso, né? E aí o sono vai ficar comprometido também. Então, tem aquele período que você, tô sem a tela, mas como eu tive tanta tela, a melatonina ficou bagunçada, meu sono é superficial e vai dar um monte de boró. Além do crescimento, além da puberdade, vem a parte do ganho de peso, que afeta toda a autoestima, né? Então, já se sabe que trabalhadores, antes era problema de trabalhador de plantões, né? Quem dá plantão de saúde, ou porteiros, quem trabalha de noite, às vezes fica um sono invertido, aquela bagunçada, essas pessoas têm alterações de hormônio de fome, hormônio de saciedade, e basta uma noite bagunçada para você ter mais fome, o valor hedônico do alimento aumenta e a pessoa acaba fazendo escolhas piores, aumenta o consumo de caloria no dia seguinte. Imagina isso no longo prazo. Acaba aumentando de peso mesmo, e não é só isso. Tem gente sortudo, né, que é, entre aspas, magro de ruim. Então, mesmo comendo pior, não tem aquele IMC, não tem aquele peso tão alto. Mas a sua saúde metabólica não é boa, mesmo se não tiver obeso. Porque uma das funções da melatonina também é fazer a insulina regular direito. Então, essa pessoa tem resistência insulínica, tem o tipo de gordura também pior, que a gente tem, entre aspas, gordura do mal e gordura do bem. E a melatonina transforma a do mal, vamos dizer assim, em do bem. E você, sem dormir, você fica com menos melatonina, você vai ter mais gordura do mal, aquela que te leva a doenças e risco e cardiovascular e mortalidade cardiovascular. Então, assim, é geral. uma tragédia, né? É uma tragédia. Tanto a baixa da melatonina em si, quanto a deficiência do sono, as coisas se interrelacionam e vêm com a síndrome metabólica. E eu acho que isso junta, agora te respondendo melhor sobre a questão do desânimo e de tudo mais, a pessoa ela acaba perdendo o interesse. Está tudo tão bagunçado, mesmo organicamente, quimicamente e tudo mais, que ela acaba perdendo o interesse pelas outras coisas da vida. Parece que tem uma falta de encantamento, tem um desencantamento. A gente que se encanta, que tem curiosidade, que vai atrás, tudo isso é afetado. Aí a depressão aumenta mesmo, por essa falta de atividade, pela falta de melanina, pela falta de objetivo, né? Pela falta de sol, pela falta de relação mais próxima, porque você está em relação lá, mas sempre é uma coisa isolada. Mesmo que você jogue com alguém, é uma coisa de eu aqui no joguinho, o outro ali no joguinho, não é essa interação olho no olho. Falta de afeto, de abraço, de toque. Eu acho que isso vai desencantando. Né? E é E isso vai curioso, te Cris, trazendo desânimo. isso é curioso, que um dos princípios da meditação budista, das práticas orientais como um todo, era a contemplação. E o que é a arte da contemplação? É estar com... É aquela meditação que você faz de olho aberto, né? Mas que você está ali em profundo contato com a natureza, com as coisas, com as pessoas. Isso Né? está sendo E você vê, prejudicado. né, que é uma prática milenar aí que eu estou falando que tem mais de 7.000 anos de idade, que começou com o yoga, depois passou lá para a parte lá do Japão, China, né, Índia.
Tá? E um curioso, que dá a gente fazendo uma analogia, sem se deter à prática religiosa em si, mas a impressão que eu tenho é que a tela faz exatamente o oposto. Você tira essa capacidade de interação profunda com as coisas, né? Você fica só na superficialidade. Sim. Então, você não está com nem a pessoa, nem o lugar, nem a situação. Fica uma coisa meio embaçada, meio... Isso é Né? muito bonito. A pessoa está lá na academia para malhar, mas ela não está lá. Ela não sente o que ela está fazendo, ela está fazendo só caras e bocas, né? Ô, gente, eu paguei meu treino! Olha como eu sou gatinho! E com o cabelo perfeito, né? Sem uma gota de suor. Acho que tem nesse negócio tipo da academia, não só na academia, mas tem duas coisas, né? Não estar naquele lugar que você está mesmo, que você está vendo o que está rolando fora, e o ter que aparecer, dar satisfação para o outro. Isso é uma pressão muito grande, não sei se mais em mulheres do que em homens, dá uma impressão, mas acho que homem também, de assim, eu tenho que mostrar para o fulano que eu estou... Isso traz uma angústia nesses adolescentes. Meu Deus, como eles sofrem com isso. E não só eu tenho que mostrar, como o outro tem que curtir. Eu não sei se vocês viram uma questão que saiu agora na Europa, a proibição de uso de filtros por adolescentes. Essa é uma legislação pesadíssima. Saiu agora essa semana uma legislação proibindo adolescentes de usar filtro. E parece que isso vai virar regra mundial. Né? Por quê? Você começa a trabalhar um processo de uma adaptação social, uma persona de eu tenho que estar. Só que isso, para quem tem em desenvolvimento e formação, né, Cris, é terrível. É terrível. Agora existe uma persona virtual. Porque, às vezes, o que eu mostro para o outro ali, aquele avatar que eu crio, o meu perfil que eu demonstro e tudo mais, pode ser muito diferente daquilo que eu sou na realidade. Então, talvez o não usar filtro seja literalizar uma coisa que a gente vê acontecendo muito, né? Porque ali eu posso esconder, de repente, alguma coisa alguma imperfeição, eu posso me mostrar de um jeito diferente, porque eu estou protegida. Só que a gente não pode pensar que todo esse processo acontece na fase da adolescência, que é onde é a formação da personalidade. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para descobrir os efeitos disso enquanto formação da estrutura psíquica. Porque a gente já está tendo as comprovações e todos os déficits cognitivos, na social, nos relacionamentos, só que, e na psique? E na estrutura da personalidade? Como é que quando, por exemplo, a menina é super novinha e ela como é que a gente fala? Quando a pessoa é super famosinha, não. Influencer. Influencer, isso. E ela cria a estrutura da personalidade dela em cima disso, em cima das curtidas, dos likes e de tudo mais. Eu não sei se vocês lembram um caso que já faz alguns anos, mas tinha uma menina de 13, 14 anos, que ela era influencer, ela estava com um número enorme de seguidores, e a mãe começou a reparar a importância que ela estava dando para aquilo, e o estado que ela ficava de acordo com alguns retornos que ela recebia, algumas mensagens e tudo mais. A mãe, preocupada com isso, foi lá e fez ela apagar a rede e sair desse mundo virtual. Na época foi a maior polêmica, porque muitos falaram, nossa, mas a menina já tinha tantos seguidores, como é que é isso? Não respeitou a filha. Mas a mãe estava muito mais preocupada com o que aquilo estava causando na personalidade da menina, que ainda não estava formada, aonde ela estava se baseando o seu próprio valor.
o seu reconhecimento. Exato. Número de Você está me curtidas. lembrando, Cris, Renata, daquela série Black Mirror, que eu achei genial, o primeiro episódio. Sim. Né? Vocês lembram que era mais ou menos essa história, né? E a pessoa estava toda focada só, a vida era só isso. Né? Você dependendo do número de likes para poder sobreviver. Só que isso é uma distorção de persona. Né? Sendo que a persona, se ela nossa capacidade adaptativa, junto com a ânimo e com ânimos, e a estrutura de ego, se a persona está muito distorcida, isso vai arrebentando com a identidade da pessoa, né? Exatamente, ela fica perdida. Ela passa a não saber mais quem é ela de fato. É aquela E aí é onde a gente cai dentro de outra área, né, doutora Renata, que hoje é o excesso da dismorfia corporal. A pessoa não se aceita como ela é. Nossa, E cai em transtorno alimentar, cai em excesso de cirurgia, excesso de procedimento, e né, vira e cai mexe, a nessa gente coisa vê assim, pessoas fazendo loucuras em busca de um corpo perfeito que não existe, né? Que não existe, é fabricado ali nos filtros, etc. E isso me preocupa muito, né? A gente tem visto demais, aumentou muito transtorno alimentar. Muito mesmo. E meninas, agora, com skincare de crianças, tudo que você falando de adolescente, mas a gente está passando isso agora já na infância, que tem crianças pequenas, assim, aprenderam a ler, já estão tendo rede social, né? E isso vai ser mais danoso ainda. Tem uma proposta de realmente, teoricamente, 13 anos você pode entrar na rede social, mas qualquer um mente a data de nascimento. Mas a proposta é que passe para 16 anos e que realmente você tenha comprovação, colocar documento, etc. Eu acho essa proposta muito boa mesmo. Acho que foi aprovado na Austrália, né? Que até Sim, na Austrália foi aprovado já. sim. Eu estava querendo lembrar onde é que tinha sido, e a Europa está vindo atrás, viu? está vindo atrás. Está vindo, a comunidade europeia está pedindo muitas questões aí, a Austrália colocou algumas questões, e, gente, tudo não é uma questão só de proibir, mas de formar consciência. Sim. Sim, tem que ser Porque não adianta a gente proibir sem formar consciência de, né, utilize as telas com moderação. Né, tenha discernimento para as coisas, né? Não utilize a tecnologia antes dela te utilizar. Sim. Né? E eu para acho funcionar, né, tem que ser um pacto coletivo, até porque as crianças e adolescentes falam, todo mundo tem celular, por que eu vou ficar sem? Então, assim, só vai funcionar se todo mundo na escola tiver sem celular, aí todo mundo vai brincar. Se tem um menino que não tem celular, porque os pais acham que aquilo ali é o momento que ele tem que interagir, mas todos os coleguinhas têm, ele vai ficar discriminado. Então, para funcionar, tem que ser um pacto coletivo. E, Renato, o que me assusta é quando uma criança de 8 anos pede, eu quero iPhone 16. Pois é, não. Tem mais essa. E o mais louco. Vou pedir pro Papai Noel. E o mais louco é que a mãe ainda dá um jeito e dá. Né? Gente, 8 anos tem que acreditar em Papai Noel. A gente tem visto cenas aí bizarras nesse sentido. Tem esse movimento de desconectar, de falar, olha, então, porque qual que é a justificativa? Não, mas é por segurança, para não sei o que. Eu falei, então dá aquele... Eles existem ainda, gente, celular velho, antigo, que não é smartphone, que é para ligar, ou para mandar aquela mensagem difícil de testar. Então, assim, tô saindo na escola, vou te buscar agora, vai lá para fora, é para isso, teve um acidente, a escola vai ligar, né? Então, não é para emergências, é só para ficar mais fácil da comunicação ali, mas dá para ser no celular da antiga, que realmente era telefone, que aí ele não vai ter internet dentro dele, não vai ser uma televisão com, né, vários aparelhos dentro do seu bolso ali. Mas aí tem que ser todo um grupo, porque senão essa criança que vai ficar com o celular básico, ela vai ser discriminada. Ela vai ficar isolada, tá todo mundo no joguinho e ela tá ali. Então, assim, para a gente conseguir essa coisa de escola sem telefone, sem internet ali, sem tela, tem que ser uma coisa de todo mundo junto. Eu vejo, assim, que eu acho que a gente vai chegar nisso,
que os alertas estão vindo. Eu, particularmente, acho que não sei, como a gente está numa alta inserção tecnológica, eu vou, pelo menos na minha concepção, eu não acredito em proibição radical, porque essas crianças e adolescentes, o mundo deles é assim, né? Só que, todavia, né, o que a gente está discutindo aqui, o abuso, o excesso, né, a perda do limite, né, a ruptura, inclusive, da identidade, que vai comprometer também a individuação, a capacidade de realização, de gerenciamento da vida, né, e todos esses outros fatores. Né. Então, eu agradeço todos os dias, eu não canso de falar, eu que sou cego, né, para mim a tecnologia foi maravilhosa, olha o tanto de coisa que a gente faz hoje no Brasil, né, interagindo, interligando as pessoas, né? Estou aqui, acessibilidade, ferramentas de acessibilidade, louvado seja a tecnologia, mas eu bato muito na tecla de ter consciência para saber usar. Né? E o que eu sinto muito, né, Cris, falta essa consciência de saber usar. Sim, Jorge, desculpa te cortar, eu acho que estava com delay aqui. Gente, a tecnologia, ela faz parte de uma complexidade que não pode ser compreendida pela dicotomia bem ou mal, porque ela vem trazendo, sim, muitas coisas boas. Existe coisas que nos traz qualidade de vida. Eu, antes do Waze, pelo amor de Deus, aqueles mapas antigos que a gente usava das ruas, tal, eu sofria para burro. Para mim foi uma liberdade a questão do Waze, de levar gente, de trazer o mapa e de tudo mais. Tem pessoas que estão sendo beneficiadas, que têm paralisia e que a experiência do chip na cabeça estão permitindo que elas consigam se comunicar através do pensamento, mexer mouse e tudo mais. Então, tem muita coisa boa. Mas eu costumo dizer que a gente tem, novamente na mão, uma energia nuclear. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai melhorar a qualidade de vida, né, trazer luz, trazer conforto, ou a gente vai construir uma bomba? Não tem outro caminho, ela não é boa nem ruim, é o uso que a gente faz dela. Então, precisa ser um uso consciente e equilibrado. Não podemos abrir mão de outras atividades. Ficar lá no computador, no joguinho, é legal, mas também ir jogar futebol com meu amigo, sair para jantar, ir no cinema, faz falta. Fazer alguma outra coisa Dançar, que também dê prazer, fora das telas. Cris, dançar, tocar a campanha dos vizinhos, sair correndo. Isso era muito bom. Concordo plenamente com você, Cristiane. É uma energia que pode ser para o bem ou para o mal. E aí, eu, como pediatra, chamo a atenção que criança não tem juízo para mexer com um monte de coisa. Carro é ótimo, mas eu não vou dar um carro para uma criança dirigir, né? Uma série de coisas excelentes, né, na nossa vida do dia a dia, do adulto, a gente não dá na mão da criança, porque ela não tem maturidade, não tem coordenação motora, etc, etc. Mas a tecnologia veio com tudo, as crianças estão assim, soltas, sem vigilância de tempo, de conteúdo. Então, assim, pai, mãe, tem que ser chato mesmo. Não tem, educar uma criança nunca foi fácil, sempre uma coisa, na verdade não é pai e mãe, eu preciso de uma família, né, de uma tribo para educar essa criança ali, e a gente precisa colocar limite mesmo na criança. Não é para criança pequena ter acesso irrestrito à internet, à rede social, nós não podemos deixar. Então, a gente tem que ser chato mesmo. Todo mundo vai usar tecnologia, mas a criança não consegue se gerir, né, nesse meio. Ela é vítima de várias coisas, não só assim de um pedófilo, de uma fraude e tal, mas ela fica vítima que ela não se desenvolve como todo o seu potencial, tanto físico quanto mental, psíquico. Então, a gente tem que ser chato mesmo, pediatra, pai, mãe. Sim. É o nosso papel, né?
Sim, e eu acho curioso até porque eu percebo muito o tanto que limita a criatividade do ser humano. É Eu acho que a gente. Porque você começa a fazer bricolagem de tudo e de todos, que tem um valor estético interessante, mas o ato criativo, ele é analógico. É. Você pode até transpor a experiência criativa do analógico para o digital. Mas o grande ato criativo, ele depende dessa questão, da folha em branco, que a tela em branco não faz o mesmo efeito. Eu acho isso muito curioso. Gente, o nosso tempo está se encerrando. Eu quero a consideração final, de vocês duas sobre esse momento maravilhoso que a gente está discutindo, graças à tecnologia. Tá? Quer começar, professora Renata? Uhum. Né? Eu a deixo aqui, né? A tecnologia não é para ser demonizada. Nós estamos, né, usufruindo dela, cada um está num canto, nesse horário. Então, é uma bênção, mas pode ser uma maldição também. Então, o equilíbrio é extremamente importante. Hoje nós temos respostas, já que a ciência traz, de quanto que a gente deve ficar, disponibilizar de tempo de tela para cada faixa etária, quanto que a gente deve vigiar mesmo, controlar o tipo de conteúdo para essas crianças e adolescentes, e usando com moderação, pode trazer muitos benefícios. E a gente tem que ser chato mesmo, né? Professora, você pode repetir, por gentileza, o tempo ideal para cada faixa etária, inclusive para a gente que é adulto? Para adulto não tem uma coisa assim certa, bom, mas adolescentes até 3 horas por dia, né? Bebês até 2 anos de idade é zero hora de tela, ficar assim sentado em cadeirão. Então, essa a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Depois, 1 hora de tela, dos 2 aos 5 anos. Dos 5 anos aos 10, 2 horas de tela por dia. E adolescentes, 3. Isso é o recomendado, tá? Tranquilo. Adultos não têm, assim, uma recomendação correta, mas uma coisa que a gente sempre recomenda é, pelo menos 2 horas antes de você ir dormir, desligar tudo que tem essa tela, essa luz azul. Maravilha. Professora Cris. Eu também recomendo o uso consciente, equilibrado, a importância de voltar a se encantar com outras coisas que não sejam só no mundo digital, porque nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, as imagens internas, fantasias, nos possibilitam outro tipo de conexão. A conexão ao mundo cheio da imaginação, da criatividade, que acessa uma força geradora para a vida. E eu acho que é essa conexão que está faltando com a natureza, com as pessoas, com quem está do lado, e não só a virtual. A gente precisa encontrar um sentido maior. Eu acho que esses jovens estão perdendo um pouco o sentido das coisas. E encontrar um novo significado nos acontecimentos e na rede da nossa vida real. Não só ficar ligado a essas ferramentas virtuais. Eu acredito que é isso. Gente, isso aqui é um conjunto de iniciativas que nós estamos tomando. Essa é a primeira de várias lives, A gente já tinha falado uma sobre vício eletrônico, E a gente acabou falando até das bets, Essa aqui é a primeira que a gente fala sobre esse tema e acho que é um tema que não vai esgotar, Eu sempre gosto de falar, e peço licença a vocês para me usar como exemplo. Eu, como deficiente, eu uso bastante. Eu faço minha agenda com o paciente, entre em contato, bolei essa live aqui, fiz o convite para os colegas. Agora, você tem que ter tempo para viver. Eu bato muito na tecla, se a tecnologia rouba seu tempo para viver, começa a ficar complicado. É o tempo de jogar bola, é o tempo de curtir a natureza, é o tempo de contemplar as coisas, é o tempo de ouvir uma música legal, é o tempo de paquerar, é o tempo de respirar o ar da vida. E o problema todo é que a pessoa muito conectada, ela não tem tempo para essas coisas.
ela se perdeu no tempo, né? E aí o adoecimento é certo. Então, vamos cuidar da gente, vamos ter saúde mental, né? E, gente, muito obrigado. Até a próxima live. Obrigado, Cris. Obrigado, Renata. Obrigado, Guilherme. Agradeço. Agradeço também, Jorge. Tchau, Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.